Permitam-me começar com uma analogia e colocando aqui uma imagem de uma avestruz com a cabeça debaixo de terra, exatamente para dizer que nós não devemos fazer isso. Nós devemos estar sempre preparados para adaptarmos as nossas estratégias e tudo aquilo que está a acontecer obriga, obviamente, a uma reflexão e uma tomada de posição sobre os nossos investimentos. Portanto, cada um sabe do seu, isto não é aconselhamento financeiro, como é óbvio, mas este canal não vai ser um canal em que apenas vai rezar que Bitcoin vai chegar a 1 milhão, que vai apenas ignorar tudo aquilo que está a acontecer e continua a dizer que tudo isto é muito bullish e que vamos subir para sempre e que é tudo muito bonito, ok? Portanto, essa não é a minha forma de estar. Quando eu estou bullish, quando eu estou menos bullish, quando eu estou neutro. E hoje vou falar porque é que um dos planetas, que eu costumo dizer que os planetas estavam todos alinhados para termos um grande 2025, neste momento um desses planetas saiu de alinhamento, ok? Portanto, mudou radicalmente. E obviamente estamos a falar sobre o FED, portanto, meus amigos, vou-vos pôr a par das principais novidades e tudo aquilo que eu também penso relativamente ao que aconteceu. Vamos a isso. Caros amigos, bom dia, neste caso não é mais boa tarde, é mais boa noite já, mas espero que esteja tudo bem desse lado, que apesar do mercado estar a cair, que continues com um espírito positivo e há coisas mais importantes do que os mercados, como nós sabemos. Portanto, mas em primeiro lugar, cumprimentar-vos e espero que esteja tudo bem desse lado. Vamos então falar sobre aquilo que aconteceu e eu acho que é a primeira coisa que me apraz dizer é que o Fed lançou-nos uma casca de banana, digamos assim, porque aquilo que tinha sido dito nas últimas reuniões foi claramente dovish e depois o que aconteceu mudou um pouco tudo aquilo que está neste momento para 2025. Evidentemente que o Fed muda muitas vezes de opinião e muda consoante também os fatores externos e eu acho que o que fez mudar o Fed de ideias foi Donald Trump. E já vou esclarecer um pouco mais essa tese. Antes de avançar, dizer que este episódio é patrocinado pela NordVPN, uma plataforma essencial, uma aplicação essencial para teres em todos os teus dispositivos, podes ter até 10 dispositivos, portanto aproveita agora a campanha de Natal, porque cerca de 3€ consegues ficar protegido e também proteger toda a tua família. Lembro que tens uma garantia de reembolso de 30 dias, portanto é um investimento que tu podes obviamente depois recuperar o teu capital e também tens um gestor de palavras-passe que eu uso sistematicamente. Por exemplo, ainda agora o meu telemóvel teve ali uma paragem cerebral e tive que trocar de telefone e se não fosse isto, meus amigos, eu estava entalado porque de certeza absoluta que eu não ia saber as palavras-passe de todas as plataformas onde estou, nomeadamente das criptomoedas e tudo mais. Portanto, isto é uma excelente salvaguarda que eu não abdico, ok? Portanto, se estás interessado em ter uma proteção acrescida quando navegas na internet e manter a tua privacidade, eu recomendo efetivamente a NordVPN e também é uma forma indireta de ajudares aqui o canal Alex Crypto. Okay? Já que tu tens conteúdo gratuito, é o mínimo. Okay? Se vais utilizar uma VPN, ao menos adquira a NordVPN utilizando o link que tens na descrição deste episódio ou aquela imagem que vai aparecer no final deste episódio. Vamos então falar sobre o Fed. Portanto, o Fed optou por uma terceira descida das taxas de juros, como nós sabemos, que foi mais um corte de 0,25 e fecha o ano com 100 pontos de cortes acumulados. Portanto, por aqui tudo bem. O problema foi quando o Sr. Jerome Powell começou a falar. Okay. Portanto, neste momento aquilo que está previsto é apenas e só 2 cortes de juros em 2025 e não os 4 cortes como estava previsto. Além disso, ele fez uma revisão em alta da inflação, esperando agora 2,4% este ano e 2,5% no próximo ano. Também a Core Inflation, ele diz que vai reviu em alta para 0,2% e em 2024 fechando com 2,8% e em 0,3 pontos no próximo ano, quando deve acabar com 2,5%. Ou seja, Jerome Powell, que passou de um discurso em que a inflação não era a prioridade, era claramente a situação do emprego, e voltou a colocar a inflação em cima da mesa. E isto não é por acaso, ok? E ele só começou a falar disto depois de Donald Trump ter sido eleito. Porquê? Porque Donald Trump já disse que vai aplicar taxas alfandegárias a outros países para, digamos assim, ter uma política mais protecionista do mercado interno americano.
E, na minha opinião, isto é um erro, ok? Eu acho que nós vivemos num mundo global e não faz sentido fecharmos as portas e metermos a cabeça na areia, que já como disse no início, mas temos uma abordagem plural, obviamente também não permitindo, se calhar, uma concorrência um pouco desleal, que muitas vezes a China faz com exploração, como nós sabemos, do seu mercado laboral. Agora, ao proteger, ou o que o Donald Trump quer fazer, ao proteger a economia americana e ao fechar as portas, ao dificultar as importações de fora, obviamente que isto vai levar a uma redução de produtos a nível interno, porque não é possível os Estados Unidos, apesar de ser a maior economia do mundo, conseguir rapidamente competir e trazer para cima da mesa internamente aquilo que ele traz de fora. Portanto, isto pode levar a um aumento da inflação. E isto, evidentemente, que é um red alert para o Fed, e por causa disso é que ele neste momento já está a colocar a inflação novamente aqui em cima da mesa. Portanto, eu acho que, além de ser uma decisão protecionista preventiva que o Fed neste momento está a tomar, é também um jogo político que está em cima da mesa. É claramente, na minha opinião, não tenho grandes dúvidas relativamente a isso. Até porque, vocês recordam, quando Donald Trump foi eleito, e quando questionaram o Fed, se o Donald Trump, aquela questão dele podia ser demitido ou não, ele foi muito seco, ok? Tal como agora está a ser indiretamente muito crítico com esta política que Donald Trump vai trazer para cima da mesa. Portanto, vamos ter claramente agora aqui um adversário a Donald Trump, na minha opinião. 2025 acho que vai provar exatamente esse meu ponto de vista. E então temos um planeta que neste momento fica desalinhado com tudo aquilo que era pró-mercado e pró-Bitcoin e pró-altcoins. Neste momento temos o Fed a mudar de postura. E se o Fed reduz os cortes, portanto significa que poderá haver menos injeção de liquidez. E isto obviamente que é mau para os mercados, ok? Além disso, nós temos o crescimento, a economia americana está robusta, portanto está com um crescimento de 3,1%, portanto a previsão era 2,8% e afinal está a crescer 3,1%, mas reparem bem que o mercado não reagiu muito bem a isso. Porquê? Porque uma economia também a crescer, evidentemente que é bom afastar uma recessão, mas é tal coisa, é bom que é B, porque depois de uma recessão veio uma injeção de liquidez por parte do Fed, ou seja, o Fed tem que começar a fazer o quantitative easing. Portanto, isto é um bocadinho o que às vezes o que é mau depois torna-se bom. Portanto, tem esta perversidade aqui dos mercados. Agora, um crescimento forte da economia americana significa que indiretamente nós podemos também ter um aumento da inflação, ou seja, as pessoas terem um crescimento do seu bolso, não é? As empresas ficam mais fortes, depois podem obviamente afetar os seus trabalhadores. E ao termos uma subida da inflação, implica que o Fed não vai cortar as taxas de juros exatamente para não haver aquele descontrole como já aconteceu no passado. Lembro que tivemos praticamente uma inflação a 10% por parte nos Estados Unidos. Portanto, isto mudou, meus amigos, mudou. E então nós se calhar vamos ter um 2025 se calhar um bocadinho mais calmo relativamente aos mercados. Agora estou a falar de uma maneira global, não estou a falar apenas e só de Bitcoin. E aqui reparem, Fed cauteloso, entra em nova fase com foco voltado para a inflação, aquilo que eu estava a dizer, portanto ele não estava a falar sobre inflação e agora começou a falar sobre ela. E os mercados reagiram muitíssimo mal. Reparem bem, o mercado das criptomoedas é cerca de 3 trilhões de dólares, um pouco mais, agora nem sei, agora se calhar está nos 3 trilhões de dólares, e nós tivemos 1,5, ou seja, metade de todo o mercado das criptomoedas foi liquidado ontem nas ações americanas. Metade. Reparem bem o que é assim de um lápis desaparecer metade do mercado das criptomoedas. Portanto, também prova que é um mercado ainda muito, muito, muito pequenino. E podemos ver aqui a queda do Nasdaq. É muito expressiva a queda do Nasdaq. Portanto, nós fazemos aqui um zoom out. Não é normal termos uma vela tão grande vermelha. E é verdade que o mercado estava um pouco esticado. Reparem aqui esta barra verde. Não é normal haver um afastamento tão grande. E quando nós temos esse afastamento grande, por norma, o mercado também costuma corrigir. E então, ainda hoje estamos a ter um mercado, um sentimento de ressaca depois daquilo que aconteceu no final do dia. Ainda tivemos uma recuperação da parte da manhã, mas depois o mercado americano voltou a entrar no ativo, não é? Que só ocorre na nossa parte da tarde. E neste momento, nomeadamente o mercado das cripto também está a cair. A diferença, reparem bem, é que ao nível do mercado das criptomoedas, por exemplo, Bitcoin, não tivemos uma grande
uma grande queda, ou seja, tivemos ontem cerca de 576 milhões de dólares, é efetivamente significativo, mas não é tão grande como 1,55 bilhões que tivemos no dia 9. Hoje já estamos a ter mais uma castada ainda maior, portanto 650 milhões de dólares, somando isto, obviamente que já é mais de 1 bilhão de dólares liquidado em longs, ok? Relativamente ao gráfico de BTC, reparem bem que nós reagimos então no topo do canal paralelo, tivemos a tal queda, tivemos o bounce matinal e depois tivemos nova retração. E eu tinha dito na minha comunidade privada que se nós reagíssemos de uma forma negativa a esta zona aqui 0.5 e canal médio, ok, que efetivamente poderia aumentar a probabilidade de nós testarmos a base deste canal paralelo, que felizmente estamos a aguentar. Se perdemos este canal paralelo, eu acho que vai ser efetivamente pior para o mercado. Relativamente às previsões do Fed, nós reparem bem a diferença, que nós estávamos então a ter então os tais 4 cortes para 2025, reparem bem aqui, portanto estávamos claramente mais cá em baixo na zona aqui dos 3 a 3,25 e reparem onde nós estamos agora, portanto estamos a apontar para 3,75,4, muito diferente daquilo que foi a previsão em setembro. E o mercado nem sequer acredita em 2 cortes, como o Fed disse, como o Jerome Powell disse, ok? O mercado só acredita num corte que poderá acontecer só peço desculpa, 2 cortes. Nós estamos. Agora tenho que ir ver, peço desculpa. Não quero dizer. Nós estamos com 4,25, 4,50. Exatamente, portanto, o mercado está a dizer que nós vamos manter em janeiro e só prevê. Estava a dizer certo, peço desculpa. Que nós só vamos ter mais um corte em todo 2025. Ou seja, o mercado ainda está mais pessimista do que o próprio Fed, o que é impressionante, ok? Agora, o que também depois levou a uma queda significativa dos mercados das criptomoedas foi o que este jornalista lembrou-se de dizer. Acho que é a primeira vez que um jornalista pergunta numa reunião do Fed, numa conferência de imprensa do Fed sobre Bitcoin, e vamos ver o que é que ele perguntou e vamos ver a resposta. Assets that have been buoyant, do you see any value or benefit in the U.S. government building a reserve of Bitcoin? We're not allowed to own Bitcoin. The Federal Reserve Act says what we can own, and we're not looking for a law change. That's the kind of thing for Congress to consider, but we are not looking for a law change at the Fed. Portanto, como verem, a rejeição foi clara e foi direta. Em primeiro lugar, é histórica. Acho que nunca se tinha perguntado sobre Bitcoin a este patamar, ok? Isto há uns anos atrás, isso seria se calhar uma piada de 1 de Abril. Mas pronto, passando à frente disso, o que ele disse foi: não temos permissão para possuir Bitcoin. O Federal Reserve Act especifica o que podemos possuir e não estamos à procura de uma mudança na lei. Portanto, esta parte, não estamos à procura de uma mudança da lei, foi o que se calhar ainda levou a um sentimento mais hawkish ou mais bearish no mercado das criptomoedas. Este é o tipo de decisão que cabe ao Congresso, mas nós não estamos a solicitar nenhuma revisão legal. Ele podia aqui perfeitamente dizer não é possível neste momento, tendo em conta a legislação que vigente, nós não podemos adquirir Bitcoin, mas pronto, se houver uma mudança, uma alteração, assim, estamos sempre abertos, mas não nos compete a nós. Pronto, um discurso assim um bocadinho mais neutral, mas ele foi muito, não estamos a procurar, nem estamos a solicitar nenhuma revisão legal. Agora, não quer dizer que isto não aconteça, não quer dizer que não vá haver uma alteração de legislação, tal como está toda a gente a contar, que permita que o Fed compre Bitcoin. Agora, não quer dizer, mesmo que nós tenhamos essa mudança, que o Fed vai comprar Bitcoin, certo? Portanto, eu acho que nós temos de ter isso bem presente. Aliás, o discurso dele, ele no passado até pareceu inclinado de uma forma mais positiva para Bitcoin, até que disse que comparou basicamente Bitcoin a uma reserva de valor como o ouro, mas o discurso agora foi um discurso um bocadinho mais pessimista, mais de rejeição a esta ideia. Eu acho que foi isto que depois levou, obviamente, a uma queda dos mercados, mas isto, meus amigos, não põe em causa a criação de uma reserva de valor de Bitcoin, e já vou falar um bocadinho sobre isso mais à frente. Agora, relativamente às altcoins, nós todos estávamos à espera o que é que iam dizer as minutas, certo? Até que ponto o Fed ia continuar a vender o seu balanço, ou diminuir o seu balanço, ou ia parar de vender.
E, infelizmente, aquilo que neste momento está em cima da mesa é que eles vão continuar a reduzir o seu balanço, portanto, tal e qual aquilo que aconteceu na outra reunião. Portanto, altcoins, sinceramente, acho que tiveram aqui um travão a fundo relativamente a tudo isto, porque ao ter uma redução dos cortes das taxas de juro, mais o Fed a dizer isto, eu acho que é, não vou dizer que é um cancelar do alt season, mas acho que é um adiar, agora para quando não faço ideia, ok, não tenho aqui bola de cristal. Outro aspecto, e aqui peço desculpa, eu não quero trazer notícias negativas, ok, mas eu tenho que vos dizer aquilo que estou a ver, e já vos tinha falado sobre isto. Outro aspecto que me está a preocupar no curto prazo é que há um lag muito grande neste momento relativamente a Bitcoin e ao money supply, ok? Reparem bem, desde dia 30 do 9 em que nós estamos a ter o money supply a reduzir e Bitcoin subiu. Subiu porquê? Porque nós também tínhamos um lag quando o Bitcoin estava a cair, o money supply estava a subir, ok? E eu acho que isto vai se acertar. Eu estou a contar, já vos tinha dito aqui, não é surpresa nenhuma, que eu estou a contar com uma queda de mercado mais ou menos significativa até à tomada de posse, até ao final de janeiro, ok? Poderá com isto ela vir mais cedo, poderá, não posso negar essa situação. Agora, bola de cristal não tem. Outro aspecto que efetivamente nós devemos ter em consideração é este gráfico, aqui está a relação ou a correlação das altcoins com a Bitcoin, que mostra, que reparem bem, que podemos estar semelhantes ao que aconteceu em janeiro de 2024. Nós temos aqui uma zona aqui muito laranja, em que depois esta pessoa afirma que podemos ter uma correção, um reset entre uma semana a 2 semanas. Portanto, vamos ver se de facto assim acontece para as altcoins. Agora, como uma notícia má nunca vem só, reparem bem que começam logo a surgir as notícias negativas todas. Portanto, em vez de subir, criptomoedas podem cair com Trump, alerta o fundador de BitMEX, ou seja, o Sr. Arthur Hayes, que é tudo uma questão da expectativa, ou seja, vamos supor que Donald Trump é muito bullish, está muito bullish, tem tido um discurso muito bullish, está a contratar pessoas muito bullish relativamente a Bitcoin e a defensores de Bitcoin, vamos supor que durante um ano ele não consegue fazer nada. E adia qualquer coisa, ou diz que houve um problema, ou não sei, uma coisa qualquer, e todas as expectativas caem por terra. Evidentemente que isso pode ser muito mal no mercado. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas que estão a rodear neste momento Donald Trump são muito bullish. Eu acredito, continuo a dizer exatamente o mesmo que disse nos últimos episódios, em que eu vos disse, deixa-me pôr isto aqui assim para, ok, em que eu vos disse Bitcoin terá uma reserva estratégica, é inevitável. O choque de supply, para mim, sinceramente, está a acontecer e é inevitável também a médio e longo prazo, que já foi criado um documento, evidentemente não foi o Donald Trump que o fez, mas já está pronto para assinar no dia 1, ok? Eu continuo a dizer que é altamente provável nós termos uma criação de uma reserva de valor. Porém, temos que esperar por essa notícia, ok? Por fim, uma notícia também menos positiva. El Salvador aceita limitar o uso de Bitcoin em troca de financiamento do FMI. Ou seja, o El Salvador vendeu-se um bocadinho aqui, ou melhor, cedeu. Eu acho que também tinha que ceder, porque, reparem bem, é um programa que vai ser estruturado por meio de linha de financiamento ampliada, prevê um empréstimo de 1,4 bilhões para apoiar reformas económicas e resolver necessidades de balanço de pagamentos do país ao longo de 40 meses. Portanto, El Salvador está numa situação complicada, mesmo com toda a Bitcoin que possui. Portanto, voltando ao que eu disse há bocadinho, e para terminar o episódio, que eu não gosto de terminar o episódio de uma forma negativa. Meus amigos, podemos ter uma correção no curto prazo. Quando eu digo curto prazo, vamos pôr aqui um time frame aqui de 2 meses, certo? Mas eu acredito que 2025 ainda vai ser um ano bastante bullish. Mas, este mas é muito importante, a reserva estratégica de Bitcoin tem que ser criada. Se não for criada, com as expectativas todas que estão a ser aqui postas em cima da mesa, por tudo aquilo que Donald Trump já disse, por tudo aquilo que o filho já disse, por tudo aquilo que Cynthia Lummis já apresentou, vai ser, evidentemente, na minha opinião, o topo do ciclo de Bitcoin e que vamos entrar provavelmente no bear market durante alguns meses, quiçá um ano ou 2, ou seja, terminarmos não para 2026, final de 2025, mas mais cedo. Eu acho que para mim é o ponto-chave, a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin, que se isso acontecer, vai trazer aqui um grande balão de oxigênio, um grande fogo institucional. Muitos países vão querer fazer o mesmo. Agora, se Donald Trump não o faz,
Meus amigos, isto pode de facto terminar mais cedo, ok? Portanto, eu vou-vos deixar aqui o clipe da Cynthia Loomis, que ela faz uma projeção a longo prazo que eu subscrevo na íntegra. Atenção, o time frame que eu estava a falar de 2025 para 2026, para 2027, e não estou a falar nos próximos 10, 15, 20 anos. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Se sim, carreguem no gosto. Se não, não o façam. Se gostaram, subscrevam. E vamos então ouvir e vemo-nos amanhã. Tchau, tchau. Is Bitcoin the right asset class to do that, even if that authority is given, just because of the volatility of it and also the fact that it's only been around for 15 years? It absolutely is the right asset. It is digital gold. It is a finite source. Only 21 million Bitcoin will ever be mined. And it has the elements of strength and even though it's slightly volatile, it's always volatile in an upward leaning direction. And so the goal here of holding it for 20 years is in recognition that on the short term, there is short-term volatility. On the long term, there is long-term growth that far exceeds the ability of the US dollar to keep up. The US dollar is designed to debase. The Fed has a goal of 2% per year inflation, whereas Bitcoin's goal is to far exceed in value inflation and far exceed the value of the US dollar. And so far from inception, it has done exactly that. It's grown about 55% per year if you look at the long term. Over time, it'll drop from 55% a year to 45% a year to 35% a year. But it will continue to grow, where the US dollar will continue to decline in value. So it's a very important asset to hold.